Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 17 de abril de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Josué, capítulo de número 24, a partir do versículo 15, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Josué deu uma advertência, um ultimato ao povo, porque o povo mostrava sinais de rebelião. Ele disse assim: se para vocês é mal servir a Deus, escolham. Escolham a quem vocês vão servir. Se vão servir os deuses dos vossos pais, dos vossos antepassados. Porque esse povo que Josué lançou esse ultimato, é um povo que veio da terra do Egito, que nasceu no deserto. E que os seus pais não entraram na terra prometida por causa do pecado da desobediência a Deus, da rebelião. E porque eles começaram a adorar outros deuses. Se dobraram para a idolatria. E os filhos continuavam com a mesma conduta. Eram crentes confusos, crentes por cima do muro, não sabiam se iam, se viam, se ficavam. E Josué, como era um homem de Deus bem posicionado, lembrando que Josué foi levantado por Deus após a morte de Moisés. Ele levou o povo até a terra prometida, porque Moisés não terminou a missão. Ele não conseguiu levar o povo, morreu. E Deus levantou outro servo, Josué. Por aquilo que Josué já havia acompanhado quando andava com o seu mestre Moisés. Ele observou tudo, observou um povo que foi livre da escravidão no Egito, ainda assim se levantou contra Deus. Ele observou um povo que Deus cuidou com todo amor, com todo carinho. Deus abriu o mar. Deus fez sair água da rocha. Deus fez chover maná. Deus enviava uma coluna de fogo para que houvesse luz durante a noite. Ou seja, grandes coisas Deus fez por aquele povo, prodígios e maravilhas, sem falar das pragas que ele havia enviado ao povo egípcio, por não querer libertá-los. Ainda assim estavam por cima do muro. Não, Deus, falta isso, falta aquilo, queremos isso e mais isso. Um dos principais motivos que leva o povo de Deus a se desviar, a buscar outros deuses, a idolatria, a bruxaria, e não ter a paciência de passar pelos processos. De manhã oramos e o Espírito Santo ministrou sobre processos. Temos que passar, temos que suportar. Porque Deus, Ele trabalha assim, um tempo determinado para todas as coisas. E eles não entendiam o processo, é demorado. Esse deserto é desconfortável, é quente. Era melhor no Egito, estávamos debaixo de um teto, aqui vivemos em tendas. Mas não era uma situação permanente. Era um estado, era algo passageiro. Isso fez com que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. Então Josué bateu o pé no chão. Não.
Os vossos pais já pecaram contra Deus, se desviaram dos caminhos do Senhor. Serviram a outros deuses, agora decidam o que vocês querem. Decidam qual é o caminho que vocês querem seguir. Se é o Deus dos vossos antepassados ou o Deus dos amorreus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele determinou aquilo que desejava, ou seja, aquilo que ele decidiu para si e para sua família. Porque ele sabe que a família é o nosso maior tesouro. Ele não disse, eu vou servir a Deus, eu vou buscar a Deus, eu e a minha casa. Eu vou para o céu, a minha família vai junto. Arriba, de que arriba eu serei salvo. Arriba, a minha família também. A minha família não vai ficar de fora. Ainda que eu seja a única pessoa a servir a Deus na minha família, o meu Deus tem poder para converter toda a minha casa. Não importa quantos membros são, se são 20, 30, 40. Deus, Ele pode fazer. Então entendemos que a responsabilidade está sobre as nossas mãos. O estado espiritual dos nossos familiares depende de nós. É nós que temos que orar, que buscar. Que interceder, que ficar na brecha. Porque Deus, Ele vai nos cobrar. Eu te levantei como intercessor, como ataleia da tua casa, da tua família. Onde estão os resultados? Onde estão as almas? O que é que você fez em prol da tua casa? O que é que você fez em prol da tua família? Essa será a questão, a pergunta. Porque quando Deus nos dá uma responsabilidade, Ele nos cobra. A parábola dos talentos representa o agir de Deus para conosco. Deus deu talentos. Na parábola fala de um senhor, mas esse senhor representa Deus, por isso é que é uma parábola. Ele deu talentos a 3 homens e era para multiplicar os talentos. Mas houve um que enterrou. E quando o Senhor voltou, porque o Senhor deu antes de viajar, quando ele voltou, ele cobrou. Cadê os talentos? Eu tinha X, multipliquei. Eu tinha X, multipliquei. Carregou, mas o outro enterrou. E ele perguntou pelo talento. Assim Deus irá nos perguntar, nos questionar sobre a responsabilidade de cuidar da nossa casa e da nossa família. A palavra do Senhor diz que aquele que não cuida da sua própria casa e família é pior do que o descrente, é pior do que o ímpio. Nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa casa, a responsabilidade de cuidar da nossa família. Então vamos orar para que a declaração de Josué seja nossa também. Para que Deus venha alcançar a nossa casa, para que Deus venha alcançar a nossa família, para que Deus venha converter os corações. Arriba o coração dos nossos familiares. Nós e a nossa casa vamos servir a Deus, porque é a vontade do nosso Pai. Não faz sentido nós estarmos na presença de Deus e os nossos familiares desviados. Quando Jesus voltar, eles vão ficar. Não. Quando Noé construiu a arca, entrou ele e a sua casa. Noé não entrou sozinho na arca. A sua casa também entrou. Os seus filhos foram salvos. Assim também será na nossa casa, todos entrarão na arca. A salvação vai entrar dentro. Arreba dos corações.
A salvação vai visitar a nossa casa. Deus quer salvar a família completa, não apenas um dos membros. Hoje vamos interceder pelas almas que estão na nossa casa e na nossa família. Arriba, Deus, te louvamos. Arriba, Deus, glorificamos e bendizemos o teu nome. Arriba, Pai, porque tu és bom. Ó Deus, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Deus, a tua misericórdia de geração em geração. Graças te damos, ó Deus, por esse dia maravilhoso. Graças te damos, ó Deus, por esse dia glorioso. Ó Deus, o Senhor nos livrou. Arriba, Deus, o Senhor nos guardou. Arriba, Deus, o Senhor nos protegeu de todos os nossos adversários. Ó Deus, e de todos os nossos inimigos. Por isso estamos aqui para exaltar, bendizer e glorificar o teu nome. Deus, nós habitamos no teu esconderijo, estamos guardados. Arriba, Deus, livres do inimigo. Livres, ó Deus, de todo o poder das trevas. Arriba, Deus. Agradecemos, ó Pai, por todas as promessas que vão se cumprir. Ó Deus, por essa palavra que abriu o nosso entendimento. Ó Deus, por essa palavra que vai trazer libertação dentro da nossa casa. Arriba, Deus, clamamos por misericórdia. Ó Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas almas, pela nossa casa, ó Deus, e pela nossa família. Por termos, ó Deus, pecado, falhado. Arriba contra ti. Deus, o Senhor conhece as nossas falhas, as nossas iniquidades e transgressões. Por isso, Deus, clamamos, tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Pai, a tua palavra diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Arriba, Deus, não desprezes o nosso coração contrito. Ó Deus, não desprezes o nosso coração quebrantado. Arriba, Deus, receba-nos novamente. Ó Deus, depois de sermos lavados e purificados pelo sangue, que o Senhor, ó Deus, venha restaurar as nossas vidas. Deus, nós clamamos pela nossa casa. Ó Deus, nós nos colocamos na brecha mais um dia pela nossa família. Ó Deus, porque a tua palavra diz, arriba, Pai, o Senhor cumpre essa palavra que diz, ó Deus, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Ó Deus, que a salvação entre na nossa casa. Ó Deus, que a salvação entre na nossa família. Arriba, Deus, começa a quebrantar os corações. Começa, Deus, a remover toda a dureza. Arriba, Deus, que o Evangelho, ó Deus, venha impactar a nossa casa. Arriba, Deus, venha impactar a nossa família. Arriba, Deus, os nossos familiares, porque não é por força nem por violência. Ó Deus, nós temos tentado com a nossa força. Ó Deus, com a força do nosso braço. Arriba, Deus, mas nós não conseguimos. Porque, Deus, nós somos falhos e pecadores, único capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Chama-se Jesus Cristo. Deus é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo sonda os corações dos nossos familiares. Entra, Deus, com teu poder, com a tua unção, com a tua glória. Remova, Deus, o desejo pelo pecado. Remova, Deus, o desejo pelas coisas do mundo.
e traga, Deus, a vontade de andar. Arriba, Deus, andar nos caminhos certos. Deus, andar no caminho da justiça. Deus, que haja arrependimento dentro da nossa casa. Batiza-nos, Deus, com lágrimas e espírito quebrantado. Arriba, Deus, batize a nossa casa. Arrima, Deus, que todos possam nascer da água e do Espírito. Arriba, Deus, que todos possam servir, Deus, o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Repreenda, Deus, toda a idolatria dentro da nossa casa. Repreenda, Deus, toda a bruxaria, feitiçaria. Deus, todas as práticas ilícitas. Arriba, Deus, todas as práticas que não provêm de ti. Arriba, Deus, que sejam canceladas. Arriba, neutralizadas pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, há poder no teu nome. Arriba, Deus, há poder no teu sangue. Deus, repreenda toda a semente do maligno na nossa casa. Deus, as contendas, as brigas, dissensões. Arriba, Deus, espírito de alcoolismo. Espírito, Deus, de delinquência. Arriba, Deus, de desobediência, homossexualismo. Arriba, Deus, toda promiscuidade. Deus, todo coração obstinado, um coração que não quer receber a palavra. Arriba, Deus, quebra esses corações de pedra. Arriba, Deus, que a nossa família, Pai, seja um exemplo, Deus, para que todos saibam que Deus é o Deus da família. Arriba, Deus, não importa o tamanho da dificuldade, do problema. Arriba, Deus, que nós enfrentamos nessa hora. Deus, porque nada é impossível para ti. Restaura, Deus, na nossa casa. Restaura, Deus, a nossa família. Arriba, nós te convidamos, Senhor Jesus, seja o Senhor da nossa casa. Arriba, Deus, que toda outra presença, que não seja a presença de Deus na nossa casa, que bata em retirada. Deus, arranca, remove. Faça, Deus, uma limpeza. Resplandeça, Deus, o teu rosto sobre a nossa casa. Arriba, Pai, resplandece o teu rosto sobre a nossa família. Arriba, Deus, transforma-nos. Arriba, Deus, restaura-nos. Deus, que a luz do Espírito Santo venha, Deus, arriba, acender a chama dos nossos corações. Coloca, Deus, desejo de orar, de te buscar, de meditar. Deus, nos corações dos nossos familiares. Visita, Deus, assim como o Senhor visitou Paulo. Arriba, Deus, visita e tenha um encontro verdadeiro, para que Deus possam se arrepender dos seus pecados e nascer de novo e serem novas criaturas no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. Pedimos, Deus, a tua proteção, livra-nos, guarda-nos, Pai. No poderoso nome de Jesus Cristo, que toda a ferramenta, Deus, preparada contra nós e a nossa casa para essa noite, que não venha prosperar. Guarda-nos, Deus, como a menina dos teus olhos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.